Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez nós estamos aqui continuando com os nossos estudos. Nós já encerramos aí o nosso terceiro período, já iniciamos o quarto período, encerramos então no terceiro ano os assuntos de ecologia e também encerramos o assunto de evolução. No início do ano nós estudamos sobre genética, porém nós interrompemos devido à necessidade de estar demonstrando a realização dos cruzamentos. Mas nós estaremos hoje retomando esses estudos de genética e para iniciarmos hoje nós vamos começar com uma revisão. Vamos rever aquilo que já foi estudado e então continuar com o assunto de genética que ainda nos resta ver. Então hoje nós vamos estudar o quê? Na genética aqui nós vamos fazer uma breve revisão. Então quem lembra aí do que é a genética? A genética é, portanto, uma área da biologia responsável pelo estudo da hereditariedade. Então a gente costuma dizer que a genética estuda a hereditariedade. E o que é essa hereditariedade? É justamente a transmissão das características que são passadas ao longo das gerações, ou seja, as características que são transmitidas de pais para filhos. Quando nós vamos estudar aqui a área da genética, não tem como não nos lembrarmos de quem é considerado o pai da genética, que é Gregor Mendel. Tanto que nós vamos estudar as suas leis. Primeira lei de Mendel e logo em seguida a segunda lei de Mendel. Nós estudamos que Mendel, ele fez vários experimentos utilizando como material a ervilha. E esses estudos com a planta da ervilha possibilitou que Mendel tivesse resultados muito satisfatórios. Por quê? O que a ervilha tinha? O que a planta da ervilha continha que proporcionou esse êxito nos estudos de Mendel? Nós vimos também que a ervilha ela tem algumas características peculiares. Quais foram essas características? Ciclo de vida curto, ou seja, o tempo de germinação, de crescimento, de reprodução e morte dessa planta é muito rápido. Então nós temos ali um ciclo de vida curto. A planta da ervilha também, ela tinha uma característica que na flor dela, ela possui uma estrutura que a fecha, chamada de quilha. Como essa flor é hermafrodita, realiza-se então a autofecundação, ou seja, o gameta masculino fecunda o feminino da própria planta. Isso faz com que se gerem linhagens chamadas por Mendel de linhagens puras, ou seja, aquela característica amarela só gerava também características amarela, aquela cor da semente, né? Vamos lá, verde, então só gerava também cores verdes. A planta era alta, só gerava plantas também altas e assim por diante, o que nós chamamos de característica pura. Uma ervilha que gerava vagens infladas, ela, que possuía como característica a vagem inflada, todos os seus descendentes também possuiriam a mesma característica da vagem inflada. Então isso gerava o que Mendel chamava de linhagem pura. Nesse caso aí, nós tínhamos então uma característica bem evidente daquela geração. Porém, apesar de fazer a autofecundação, era possível realizar a polinização artificial, que o próprio Mendel realizava, aonde ele utilizava o gameta masculino de uma planta para fecundar a flor de uma outra planta, fazendo em si, então, uma polinização cruzada, uma polinização artificial, em que eu tinha o quê? Uma mistura entre características das tais linhagens puras. Eu iria misturar uma de linhagem inflada com uma de vagem comprimida. Então isso fazia com que houvesse essa variedade, essa variação ali na minha descendência. E ele analisava cada uma das gerações em que ele realizava os cruzamentos. Outra coisa é porque a ervilha tinha características bem definidas, bem distintas. No caso da planta, ou a planta desenvolvia característica alta ou era baixa, né, como a gente chama de anã. Ou ela tinha vagem comprimida ou ela tinha vagem inflada. Então eu não tinha ali variações intermediárias, ou era verde ou era amarela. Então faz com que eu tenha aquelas características bem definidas, a semente lá, né, dos cotyledons, ou ela era lisa ou ela era rugosa. Então isso faz com que eu consiga determinar com precisão qual foi a característica herdada por aquela geração. Então essas características presentes na planta da ervilha facilitaram muito os estudos realizados então por
Mendel. Outra coisa interessante que a gente deve lembrar é que Mendel sabia que aquela característica ela era transmitida de uma geração para outra. E ele dizia que o responsável por permitir ou por transmitir a característica dos pais para os filhos era o que eles chamavam de fatores. Para ele, tanto que a gente fala fatores mendelianos. Hoje, nós sabemos que esses fatores, na verdade, são os alelos. 2 alelos vão compor o que nós chamamos de gene. Então, esses alelos aqui, que são os fatores mendelianos, eles são, na verdade, o quê? Versões diferentes de um gene. O que seria esse gene? O gene é uma informação escrita no DNA, ou seja, um trecho do DNA capaz de produzir RNA mensageiro que vai dar origem ou codificar, ter a informação necessária para a produção de um polipeptídeo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa informação escrita onde? No DNA, que junto com as proteínas histonas formam uma organização que nós chamamos de cromossomo. Então, o cromossomo é o próprio filamento de DNA organizado de forma mais sustentada no esqueleto de histonas, de proteínas. Então, o que nós devemos lembrar aqui na nossa revisão? Que o gene, ele é composto por alelos. Que cada um do gene, ele possui uma combinação de 2 alelos, que a gente até costuma chamar de alelos homólogos, né? Ou genes alelos, aqueles que estão ocupando o mesmo locus gênico num gene ou num cromossomo homólogo. Ou seja, aquele mesmo cromossomo que eu herdei da mãe, eu tenho um homólogo herdado do pai, ou seja, um cromossomo semelhante. Eu tenho um alelo ocupando uma posição aqui, ó, no gene, a mãe aqui, uma variação da mãe e uma variação na mesma posição, na mesma localização no pai. E essa combinação entre esses alelos, a combinação gerada entre esses 2 alelos, é que vai se determinar qual característica se manifestará ali no descendente, ali no filho. Esse alelo aqui, ele vai ser então representado graficamente através de quê? Foi o que nós já estudamos, através de letras. Aqui a gente representa pela letra A, mas não importa a letra. Existe uma regrinha que diz que a gente pode estar utilizando a inicial da característica recessiva, mas não é aqui uma regra a utilizar o A. Ou muitos cruzamentos a gente pode ver com qualquer letra sem nexo com a característica recessiva. É mais por questão de organização. Então aqui eu coloquei a letra A, que é mais comum, porém só para demonstrar o quê? Que a letra maiúscula, seja ela qual for, representa o alelo dominante. E a letra minúscula, que tem que ser, se for de um mesmo gene, 2 alelos de um mesmo gene, tem que ser representado pela mesma letra. Só que aqui de forma minúscula, representando o alelo recessivo. Então, maiúsculo dominante, minúsculo recessivo. Quando eu vou organizar isso aqui para a formação de um gene, observem aqui que eu tenho um par de alelos. Esse indivíduo que tem essa composição igual e dominante, os 2 são maiúsculos e os 2 são iguais, ó, A dominante, A dominante. Quando os 2 são iguais, eu chamo isso aqui de homo. Então, ele vai ser homozigótico. É dominante ou é recessivo? Dominante. Então, são iguais e dominantes. Então, eu chamo essa composição aqui de homozigótico dominante. O mesmo vale para o homozigótico recessivo. Eu tenho 2 iguais, porém com letras minúsculas, representando ou representada pelo alelo recessivo. Então, homo de igual e recessivo, porque os 2 são recessivos. Então, ele é homozigótico recessivo. E quando eu tenho um para cada, um dominante e um recessivo, então eu tenho 2 alelos diferentes, portanto, ele é classificado como heterozigótico. Esses indivíduos aqui, ó, essa organização para representar graficamente o gene, ele vai me dar o que nós chamamos de genótipo, ou seja, é o gene que aquele indivíduo possui. Qual é a
constituição alélica do indivíduo? Qual é a constituição gênica? Qual é o gene que ele possui? Quais são os alelos que aquele indivíduo possui? Então, nós chamamos isso de genótipo. O que seria o genótipo? Os meus próprios genes, ou seja, os meus alelos, a minha constituição gênica. Então, a minha constituição gênica é que nós chamamos de genótipo. Então, o genótipo é o meu conjunto de genes, ou seja, é o conjunto de genes de um indivíduo. É a constituição gênica, são os alelos ali que ele possui, o gene que ele possui, a forma como ele é representado. Então, se eu digo que o indivíduo é homozigótico dominante, eu estou me referindo ao seu genótipo. Se eu digo que o indivíduo é heterozigótico, eu estou me referindo ao genótipo. Se eu digo que ele é homozigótico recessivo, eu estou me referindo ao genótipo. Agora, esse gene, ele determina uma característica do indivíduo. Aquela característica que é, então, manifestada de acordo com o gene, nós chamamos de fenótipo. Então, o genótipo é o conjunto de genes e o que esse gene determina, ou seja, a manifestação desse gene constitui o nosso fenótipo. Então, o que é o fenótipo? São as características observáveis. Então, aquela característica física, a característica bioquímica ali, né? Molecular dentro do nosso metabolismo, as características comportamentais que são determinadas pelos genes, nós chamamos isso de fenótipo. Porém, tem um detalhe, se você observar aqui, ó, o fenótipo, apesar de ser determinado pelo gene, ele também sofre influência de quem? Do meio ambiente. Então, a gente costuma dizer que o fenótipo é o genótipo interagindo com o meio ambiente, porque as condições do ambiente em que aquele indivíduo se encontra, ele exerce uma força sobre esse fenótipo. Então, ele acaba determinando variações ali no fenótipo do indivíduo, ou seja, ele influencia na manifestação desse gene. Então, para a gente resumir aqui, genótipo, constituição gênica, os alelos que o indivíduo possui. Fenótipo, as características manifestadas. Então, se é verde, se é azul, se é alto, se é baixo, a característica manifestada, aquilo que eu percebo, é fenótipo. A constituição gênica, genótipo. Como é que eu determino o gene? Através de quem? Das letras. Maiúscula, dominante. Minúsculo, recessivo. Dois iguais, lembrem sempre disso. Dois iguais maiúsculos, homozigótico dominante. Um maiúsculo minúsculo ou diferentes, né? A gente pode ver com outra letra aqui diferente, ele vai ser também heterozigótico. Então, homo iguais, hetero diferentes. E dois iguais recessivos, homozigótico recessivo. Para a gente concluir aqui a nossa revisão, vou fazer para vocês aqui alguns cruzamentos que nós vimos também durante as nossas aulas. Então, a gente vai revisar aqui um pouquinho sobre esses cruzamentos, como é que é feito. O que acontece? Eu tenho ali, na linhagem pura de Mendel, eu teria o quê? Um homozigótico dominante para uma característica, cruzando com um homozigótico recessivo para uma outra característica. No cruzamento é simples, gente. A gente já viu isso. O que eu vou fazer? O cruzamento ele deve combinar todos os indivíduos de um lado com todos os alelos do outro lado. Indivíduo não, com o alelo, né? Aqui presente do outro lado. Se esse representa a mãe, esse representa, então, o pai. Então, todos os alelos da mãe têm que se combinar com os alelos do pai. Então, eu só vou repetir a combinação. Observe bem. Vou pegar aqui, ó, o alelo dominante e vou combiná-lo com quem? Com o alelo recessivo. O que é que eu vou fazer, ó? Eu não peguei primeiro o alelo dominante? Então, anoto aqui. Dominante. Combinei com quem? Com o recessivo. Repito, boto uma vírgula para separar do outro indivíduo, porque os dois alelos é que representam o gene. Então, aqui está representando a combinação que foi para um descendente, ou seja, uma combinação possível para ser passada para um descendente. Qual seria a próxima combinação? Esse aqui, como tem que cruzar com todos aqui, ele deve cruzar agora com esse, ó.
Pego o mesmo dominante e agora vou cruzar com o outro alelo recessivo e repito aqui a minha colocação, dominante com recessivo. Agora eu tenho esse aqui, ó, dominante com o primeiro aqui, recessivo, heterozigótico. Próximo, dominante com recessivo. Qual foi o resultado que eu encontrei aqui, ó? Encontrei 4 descendentes, 4 combinações possíveis. Essas 4 combinações possíveis aqui representam o meu total. Então, quem é o meu total aqui que eu encontrei? O meu total foram 4 indivíduos. Se eu for transformar isso em percentual, para a gente realizar as nossas probabilidades, o que vai acontecer? O meu total é 4, que é igual a 100%. Se eu quiser saber quanto vai dar de percentual para cada um, eu vou dividir esse 100 por quanto? Por 4, que vai dar um total de 25% para cada. Então, cada um desses aqui, ó, vai representar o quê? 25%. Cada um deles representa 25%, dando um total de 100%. Se eu quisesse levar isso para a fração, o meu 4 aqui, então, é o meu todo. Ou seja, eu tenho 4 indivíduos entre 4 combinações possíveis. Aqui, ó, gerou 4 indivíduos, 4 de 4, que me dá o total de quanto aqui? De 1. O inteiro, né? Então, nós temos o inteiro. Esse indivíduo aqui, o primeiro, representa 1 entre 4. O segundo representa 1 entre 4. O terceiro representa 1 entre 4. E o quarto representa também 1 entre 4. Então, eu tenho cada um deles representando 1/4. Isso é interessante para a gente utilizar quando estiver falando em probabilidade. E aí, o que foi que Mendel fez? Ele obteve da geração parental o resultado na geração F1, que é a primeira geração F1, de que 100% dos indivíduos representam que genótipo? 100% são heterozigóticos. 100% representam os heterozigóticos, ok? Se eu quisesse representar por fenótipo, por característica, eu utilizaria aqui. Então, por exemplo, se o A maiúsculo representasse uma planta alta e o A minúsculo representasse uma planta anã, na dominância completa, esse indivíduo aqui, mesmo em heterozigose, manifesta a característica dominante, que seria alta. Então, eu tenho aqui uma planta alta cruzando com uma planta anã. Qual seria o meu resultado aqui? 100% dos indivíduos são plantas altas. Por quê? Ah, professora, mas ele recebeu um recessivo. Mas o alelo dominante ou a característica dominante é aquela que já se manifesta na primeira geração de filhos. Quando eu vou ter a manifestação da característica recessiva? Apenas quando ele estiver em homozigose, que nós vamos ver na segunda geração de filhos, que nós vamos realizar o cruzamento aqui agora. Bom? Então, olha, se eu tenho pelo menos um alelo dominante, ele já manifesta a característica dominante, que é alta. Quiserem copiar, anotar tudo direitinho, deem a pausa e anotem aí direitinho. Vou apagar aqui, que é para a gente fazer o cruzamento com a geração F1. Quem foram os descendentes da geração F1? Nós temos aqui, ó, foi 100% heterozigótico. Então, agora eu vou cruzar os dois indivíduos da geração F1. Olha aqui, ó, dominante com dominante. Repete. Depois, dominante com recessivo. Aqui, recessivo com dominante, mas, por regra, eu tenho que colocar o dominante à frente.
e aqui recessivo com recessivo. Observe que a proporção aqui já mudou. Eu tenho o quê? Eu tenho 25% ou 1/4 de indivíduos o quê? Homozigótico dominante. Aqui os dois não são iguais? Então eu tenho 25 mais 25, representando 50%. 1/4 mais 1/4 vai fazer aqui 2/4, né? Quando eu simplificar, o 2 vai ficar 1/2. Então, 50% ou 1/2 de indivíduos heterozigóticos. E aqui também 25% ou 1/4 de indivíduos homozigóticos, recessivo. Então, esse aqui é quem? Esse aqui é o genótipo, é a proporção genotípica. Qual é a proporção genotípica aqui encontrada? Então, a proporção, vamos até colocar aqui para vocês, ó. A proporção genotípica esperada na primeira lei de Mendel é sempre 1 homozigótico dominante para 2 heterozigóticos para 1 homozigótico recessivo. Agora o fenótipo. Qual é o fenótipo desses indivíduos aqui da geração F2? Qual é o fenótipo? Esse tem pelo menos um alelo dominante, esse aqui também pelo menos um, esse pelo menos um. Então eu vou levar em consideração que aqui tem 2 alelos dominantes, então com certeza manifesta a característica dominante. Aqui eu tenho apenas um, mas já é suficiente para manifestar a característica dominante. A mesma coisa acontece aqui. Então eu tenho quantos indivíduos? 3. 25 mais 25, 50 mais 25, 75. Então 75% desses indivíduos aqui representam a característica de planta alta. Se eu for representar aqui em fração, então 3 indivíduos, 1, 2, 3, entre 4. Então 3 indivíduos entre 4 apresentam estatura alta. E quantos representam anã? 25% ou 1/4 representam a característica da planta anã. Então, observem que a característica dominante ela já apareceu na primeira geração de filhos, na geração F1. A característica recessiva, não. Ela foi encoberta na geração F1, mas ela reapareceu na geração F2, onde eu tenho uma combinação de 2 alelos recessivos entre aqueles indivíduos heterozigóticos. Então, na proporção fenotípica, que é a característica, eu tenho sempre o quê? 3 indivíduos com a característica dominante para apenas um indivíduo com a característica recessiva. Então, aqui nós temos a caracterização da primeira lei de Mendel. Eu posso utilizar também o chamado quadro de Punnett para fazer esse tipo de cruzamento, apesar de ser um cruzamento bem simples. Mas para a gente já ir aprendendo, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou jogar no quadro os alelos que eu encontrei. Como eu tenho 2 alelos diferentes, eu tenho que jogar os 2. Então, um representando a mãe, o outro representando o pai. Então, eu coloco aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Eu tenho um dominante e tenho um recessivo. Então, eu jogo para cá. Um dominante e um recessivo. Agora, o outro. Vai vir para cá. Um dominante e um recessivo. Um dominante e um recessivo. Então, encontrei a combinação alélica que eu vou usar no meu cruzamento, apesar de não existir combinação em si, né? Agora eu vou fazer aqui o meu cruzamento, ó. Dominante com dominante, dominante com recessivo, recessivo com dominante e recessivo com recessivo.
Lembrando que o dominante vem à frente. A proporção é a mesma? Mesma, ó. Um homozigótico dominante, 2 heterozigóticos e um homozigótico recessivo. Bom? Então, aqui nós temos a primeira lei de Mendel. Outra coisa que nós estudamos foi sobre os alelos múltiplos, né, em relação ao coelho. Aqui no caso, ó, eu só tenho 2 alelos determinando o gene. Então, aquela característica do gene, o gene em si, aqui só possui 2 alelos. Mas eu posso ter mais de uma combinação, na verdade, mais de 2 alelos para me gerar combinações que vão determinar características dos indivíduos, como lá no caso do coelho. Então, anotem aí o que for necessário, que aí eu já venho com a combinação dos alelos múltiplos do coelho. Qualquer dúvida também vocês anotem para perguntar ali para mim depois. Então, agora a gente vai trabalhar com alelos múltiplos, também revisando aí o que a gente já fez até a atividade, tá bom? Então, no caso do alelo múltiplo, se vocês observarem aqui, quantos alelos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, ao invés de ser só lá o Azão, Azinho, aqui eu tenho 4. E a combinação entre eles, formando apenas 2 alelos combinando para originar o gene, é que vai me determinar qual tipo de pelagem eu vou encontrar ali no coelho, né? Ou um pouco mais amarronzada, como no selvagem, um pouco mais acinzentada, ou aquele branquinho com as extremidades pretas, como no Himalaia, ou todo branquinho, como no caso do albino. O que acontece? Esses alelos aqui, eles têm uma relação de dominância entre eles. São 4 variações aléricas. E cada um exerce uma relação de dominância sobre o outro. Quem é que domina sobre todos os alelos, que tem essa relação de dominância sobre todos? É o agouti ou selvagem, representado pelo C maiúsculo. O chinchila, uma coisa que vocês têm que observar bem, aqui em cima é a inicial do nome chinchila, o CH. Esse CH aqui só é uma inscrição para você saber que é o alelo para chinchila, mas você não vai usar essa inscrição aqui no cruzamento, não. Você lembra de pegar sempre o alelo em questão. Porque às vezes você vai combinar e quer cruzar aqui, ó, o H, quer cruzar o CH, não. Você vai cruzar o alelo em questão. Então, o C maiúsculo representa o agouti. E ele domina sobre o chinchila, domina sobre o Himalaia e domina sobre o albino. Então, sempre que eu tiver o agouti com qualquer um dos demais, qual é a característica manifestada? Agouti. Se eu tiver o chinchila com algum destes, quem irá se manifestar? O chinchila, menos com o agouti. Então, se eu tiver chinchila com Himalaia, o indivíduo vai manifestar a característica do chinchila. Se eu tiver o alelo chinchila com o alelo albino, qual é a característica manifestada? Do chinchila. Então, o chinchila aqui, ó, domina sobre o Himalaia e domina sobre o albino. Já o Himalaia domina apenas sobre o albino. Então, se eu tiver Himalaia com Himalaia, é Himalaia. Mas se eu tiver Himalaia com albino, vai ser também Himalaia. E o albino é recessivo. Eu só posso ter o indivíduo sendo albino se os 2 alelos forem para albinismo. Então, aqui, quais são as combinações possíveis que eu posso ter aqui? Ó? Eu posso ter os 2 para agouti, o agouti e o chinchila, o agouti com o alelo para Himalaia e o agouti com alelo para albino. Qualquer uma dessas combinações aqui que eu encontrar determina um tipo agouti. Para ser chinchila, eu posso ter os 2 alelos para chinchila, um alelo para chinchila e um para Himalaia, um alelo para chinchila e um para albinismo. Então, qualquer uma das 3 combinações gera um indivíduo chinchila. Para Himalaia, 2 Himalaia ou um Himalaia com um albino. E albino só se os 2 forem recessivos. Então, vamos fazer um cruzamento aqui entre o indivíduo agouti
com o indivíduo chinchila. Homozigótico, viu? Os dois. Aí depois eu faço com heterozigótico. Mesma coisa que a gente viu lá, só vai combinar o dominante com chinchila. Só repito aqui, ó. Agora com o próximo. Dominante e chinchila. Aqui, ó, agouti, chinchila. E aqui agouti e chinchila. Observe que eu só repeti como a gente fez lá no A dominante e A recessivo. Aqui, ó. Ah, professora, mas eu tenho esse para chinchila. Não importa, porque ele é recessivo em relação ao agouti. Então, quem é que se manifesta aqui? É o alelo agouti. Então, se todos são iguais, eu vou ter 100% dos indivíduos com qual característica? Com a característica do agouti. Agora, vamos cruzar um heterozigótico. Ó, o agouti heterozigótico para chinchila. Então, ele tem pai ou mãe agouti e o outro chinchila. Com um Himalaia e o albino. Pronto, coloquei logo os 4 alelos, apesar de nós termos a relação de dominância. Sempre que eu tiver heterozigótico, é porque ele tem uma descendência com uma característica, o pai com uma característica, a mãe com a outra. Qual é a característica que se manifesta? O dominante. Isso implica que ele não tenha o recessivo? Não, ele pode ter sim o recessivo para outra característica aqui, porém se manifesta o alelo dominante. Então vamos lá. Agouti com Himalaia. Agouti, Himalaia. Agouti com albino. Chinchila com Himalaia. E chinchila com albino. Qual é o meu resultado? Olha aqui. Tem um para agouti, tem um para agouti. Então, eu tenho 50% selvagem, né? Agouti ou selvagem. Aqui, eu tenho um para chinchila e um para Himalaia. Mas na relação, chinchila domina sobre Himalaia. Então, esse aqui é chinchila. Aqui eu tenho chinchila e um albino. Na relação, chinchila domina também sobre o albino. Então, os dois serão chinchila. Portanto, 50% é chinchila. E assim, todas as demais realizações de cruzamento que você irá realizar, você deve lembrar o quê? A relação de dominância entre cada um. E não cair na besteira de pegar esse aqui, ó, e cruzar aqui com a inscrição inicial do nome. Você tem que cruzar com o alelo. E aí, gente, no cruzamento a gente só repete ali o que foi que nós vimos, né? A combinação. Então, apesar de ser alelos múltiplos, eu tenho o cruzamento entre apenas um par de gênero. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês vão aí questionando. Quem puder participar, participe das nossas aulas online que estarão sendo realizadas. E então, a gente estará também sanando as nossas dúvidas. Ok? Até a próxima aula.